Eu converso agora com o psicólogo e sexólogo Sebastião Nascimento. Seja bem-vindo pela primeira vez ao Muito Dia a obrigado. Dia. Já quero, inclusive, vamos mandar então um beijo já para Suzane Anselmo, que é a nossa parceira aqui também, que indicou, amiga me indica, ele indicou Sebastião. Muito obrigada, um beijo para você. Beijo obrigada pra você, Suzana Anselmo, também é um prazer estar aqui com vocês. E obrigada. vamos falar de um assunto muito pertinente hoje, né? Demais. Aí eu já começo com a pergunta bombástica. Será que o casamento tradicional, aquele amor romântico como é conhecido, ele já está dando sinal de sair de cena? Olha, é interessante, eu gosto de falar desse assunto. Antes, eu gosto de deixar claro que existem 3 tipos de relacionamento, tá, Bia? Vínculo amoroso, compensatório e conveniência. Como que funciona? O vínculo amoroso, normalmente, o apego está na pessoa, é o que você tem para me oferecer, não é em torno. Apego, atenção, cuidado, encantamento e sexo. Então segue essa cronologia no relacionamento de vínculo amoroso. Não quer dizer que ele não tem alguns conflitos. Pode ocorrer sim, mas teoricamente é um relacionamento mais seguro, tá? Então, já respondendo a primeira pergunta, é óbvio que ele está diminuindo esse amor teoricamente romântico, ele está diminuindo sim, porque hoje tem mais as questões dos interesses, né? Em vários fatores. Então, o primeiro relacionamento é de vínculo amoroso. O segundo é vínculo compensatório. Você sabe o que significa um relacionamento do vínculo compensatório? Não. Tá. O foco está em torno da pessoa. É quando você delega a função psicológica para o outro. Tipo, eu delego essa função psicológica com você, eu cismo com você, então todos os meus conflitos eu jogo para você. Você é, teoricamente, minha cuidadora. Tá? Aquela situação que você fala assim, para onde você está indo? O que você vai fazer? Você não vai, porque eu te conheço. Se você me largar, você vai ver o que faz com você. Nossa. Então, é posse, né? Sim. Esse relacionamento de vínculo compensatório, ele, por incrível que pareça, é onde existem mais pessoas envolvidas nesse relacionamento. É o que tem mais pessoas envolvidas. É aquele que stalkeia lá no Instagram o tempo todo, no WhatsApp, o que a pessoa está fazendo? Isso, então, mas é de forma dual, é um monitorando o outro. Tá? É doentio. É isso não que eu é ia um te relacionamento falar. saudável. É o que me parece ser Não. doentio. Já imaginou? Eu falei assim, você disse para mim, eu estou indo agora viajar para um outro lugar porque eu vou dar uma palestra, enfim. Você não vai. Você vai fazer o quê? Não pode. Eu não estou indo. Você... Então, é aquela coisa doentia. Entendo. Né? Porque você já imaginou você estar o tempo todo pisando em ovos ali, né? Tem que se preocupar em cuidar, ver o que a pessoa está fazendo. Então, esse é o vínculo compensatório. E o outro é o vínculo de conveniência, que existem 2, implícita e explícita. Tá? Vou dar um exemplo. Eu sou um cara mais velho, né? Você é uma menina novinha, tem 2 filhos, eu tenho uma situação privilegiada. Então a gente inicia esse relacionamento totalmente conveniente. Tá? Os casamentos por conveniência? Por conveniência. E o que ocorre? Vai chegando um determinado momento em que os seus filhos vão crescendo, eu vou ficando muito mais velho, você vai começando a ter uma percepção diferente desse relacionamento e ele tende a finalizar. Não convém mais estar comigo. Então existem esses 3 tipos. E o outro tipo de conveniência implícita, tipo, o seu pai trabalha numa boa empresa, é uma boa oportunidade de eu entrar nessa família. Então, tem aquela percepção de um falso amor para eu conseguir chegar a ter acesso a essa pessoa. O que me parece muito comum nos dias de hoje, né? Não? Muito comum. Muito comum. Sebastião, a gente falou em relacionamentos, a gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente, especificamente sobre as novas formas de amor, mas as pessoas elas estão hoje se sentindo mais livres para experimentar, para ter novas experiências? Então, veja logo como eu te falei, o relacionamento de vínculo amoroso, apego, atenção, cuidado, encantamento e sexo. Vamos virar a página? Tá começando por onde hoje? Sexo.
começando pelo sexo. Então, a probabilidade desse relacionamento ficar coeso é mais difícil. Por isso que está diminuindo muito essa questão do amor romântico. E com essa mudança toda, a sociedade, ela está preparada para isso? Porque assim, a gente, por exemplo, eu estava fazendo uma enquete sobre o relacionamento aberto, né? Você é a favor do relacionamento aberto? A gente perguntou. E é engraçado que teve uma pessoa que falou assim, e sobre poliamor, aí ele falou assim, bom, se for eu e ter várias mulheres, tá tudo bem. Agora, a mulher não pode ter vários relacionamentos. A gente ainda vê o machismo, aquela sociedade patriarcal, né? E quer queira ou quer não, ainda choca para muita pessoa. Fala assim, mas como você tem um relacionamento aberto? Como você tem mais de 2 namorados, né? Então, aí eu pergunto, a gente vê essa mudança, mas parece que a sociedade ainda não está preparada para isso. Então, na verdade, quando eu dou palestra, dou curso que eu falo sobre isso, o que ocorre? Quando você aceita ter um relacionamento aberto, então você quer ter algo garantido, é só isso. Né? Como assim? Me explica. Eu tenho um relacionamento contigo aberto, então esse relacionamento teoricamente está garantido aqui. E aí a gente faz uma proposta, né? A gente compartilha algumas coisas juntos, conta, enfim, e a gente tem esse relacionamento aberto. Não existe amor nesse relacionamento, é fato, tá? Está aumentando, é fato. O número desse tipo de relacionamento está aumentando, por incrível que pareça. Agora, o que você traz é muito importante, porque muitas vezes os homens eles querem levar vantagem, mesmo nesse tipo de relacionamento, né? Eles acabam levando vantagem, sim, porque não tem como controlar isso aí, né? Por mais que fale assim, tem um acordo, não tem controle. Então, eu diria que esses corações, eles estão vulneráveis também. Pode apaixonar por outra pessoa e desligar. Então, é um problema. Então, você fala que nesses relacionamentos abertos, não existe amor, existe paixão, existe o quê? Compensatório, vínculo compensatório. Não é amor e nem paixão. É porque a paixão não vai aceitar. Né? O amor também não. Então é um vínculo compensatório. Compensa estar com você e compensa você estar comigo porque nós entramos em acordo, enfim. Ou também na própria conveniência. Pode estar instalado também um vínculo de conveniência por aquilo que você pode me proporcionar. Olha, a nossa conversa está muito boa. Aguarda um pouquinho aí que no próximo bloco a gente tem uma matéria especial sobre o assunto. A gente conversa, a gente continua conversando. Se você quiser mandar a sua opinião, manda pelo nosso WhatsApp. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook também já. Estou aqui com o Sebastião e a gente está conversando altas pautas futuras, assim, coisas que eu fiquei, caramba, como pode? Muito bacana. Mas isso você vai acompanhar nos próximos capítulos do Dia a Dia. E você toparia? Eu, na minha posição, acho que não é pra mim, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que respeitar o outro, isso é fundamental, e cada um viver o seu cada qual, como dizia minha avó. Mas eu achei muito interessante, Sebastião, numa fala na entrevista, que algum desses personagens disseram que vê o casamento como um contrato. E é mais ou menos o que acontece, né? Porque entre as pessoas envolvidas, existe mais ou menos as regras, os contratos, o que pode, o que não pode. No próprio relacionamento convencional tem sim alguns contratos, né? Isso é fato. Mas a forma que ele coloca ali é interessante, ele foi bem taxativo, essa questão do contrato, os acordos, o que pode e o que não pode. E aí outra coisa interessante que ele coloca, que eles colocam, se precisar a gente faz alguns ajustes. Sim. Tá? Mas de qualquer forma, Bia, não foge do conceito da conveniência e do compensatório. Nesse caso, mais a conveniência. Então a gente faz um acordo, não me convém te perder e não convém você me perder. Então eu vou abrir um espaço para que você tenha a sua vivência e eu tenha a minha. Então vamos lá. Na prática, todo relacionamento ele tem um nós, um terceiro elemento. Eu, você e nós. O nós é a relação. E esse terceiro elemento, ele tem que ser apresentado no relacionamento, porque ele é um novo, ele é um desconhecido. Então eu posso abrir mão de algumas coisas, você pode abrir mão de outras coisas, e a gente se interage nesse nós. Então o que eles fizeram ali no contexto geral? Vamos dizer o nós. Você vive a sua vida,
eu vivo a minha vida e nós iremos viver a nossa vida no momento que for proporcionado isso, esse prazer. Entendi. E aí a gente estava vendo, eu estava vendo que existe o relacionamento, nesse contexto contemporâneo, tem um relacionamento, o poliamor, tem um relacionamento aberto, tem a monogamia, que é, né, o tradicional, ainda tem o amor à distância, casais que moram em casas separadas e às vezes nem tem o relacionamento aberto. A gente hoje fala também de casamentos homoafetivos, então a gente tem essa Muita coisa, é muito essa pluralidade, né, de relacionamentos. É um traço marcante que veio para ficar? Tem algo como voltar atrás ou não? Ou é daqui para frente? Olha, eu acho que os casamentos tradicionais, eles nunca vão deixar de existir, né? Porque envolve muita coisa, família, sociedade, dinheiro, um monte de coisas. Não vai deixar de existir, é óbvio, mas vai diminuindo, tá? Essa questão hoje de as pessoas morarem em apartamentos separados, existe, porque eu trabalho com muitos casais que vivem assim, vivem bem, e não quer dizer que estão vivendo um relacionamento aberto. Eles optam em ter a sua liberdade, como eu estou colocando para você. Inclusive, tem alguns que têm o terceiro apartamento, que é ali o nós. Eu vivo no meu, você vive no seu, e tem um momento que a gente vive, que a gente está... né? Porque tem alguns fatores inconvenientes, às vezes, uma relação. Né? Suponhamos que eu durmo mal, eu ronco à noite, eu tenho outros hábitos que você não tem, mas você não quer perder esse relacionamento por causa disso. As pessoas, de repente, chegam em acordo e falam, bom, então vamos fazer o seguinte, você mora no seu, faça o seu apartamento à sua cara, do jeito que você quer, eu faço o meu idem e a gente vive tranquilo assim. E isso pode ser, então, saudável para o relacionamento? Saudável, agora, quando tem filho já pega um pouco, né? Quando tem filho já fica um pouco mais difícil, mas ainda existe. E em relação aos filhos também, essa pergunta que eu queria te fazer. E num relacionamento aberto? Como é que ficam os filhos? Porque eu estava, para ver essa matéria, eu estava lendo uma reportagem que é um casal que vivia muito tempo junto e resolveram o que eu vi que também está acontecendo muito. Você tem um casamento tradicional, em algum momento você resolve abrir teu relacionamento, depois de você ter um relacionamento tradicional por anos. E no caso, eles tinham uma filha, uma criança de 15 anos. E aí, como é que fica? Bom, nessa idade, o que você faz? Então vai copiando. Ela já começa a ter a percepção de que aquilo é normal. Porque o filho não faz o que você diz, ele faz o que você faz. Assim. Então você é um espelho para ele. Então normalmente ele vai aprendendo ao longo dessa vivência também, a entender que isso é uma coisa totalmente normal. Então, acho que, pelo que eu entendi, o que você fala, essa pluralidade é algo que veio para continuar e para acontecer, e não que os românticos eternos não vão deixar de existir. Não, de forma alguma existe, né? Então, mas tende muito essa questão do... Hoje, o Brasil está copiando muito da Europa, de uma forma já tardia, muitas pessoas já moram sós, né? Sai de casa mais cedo, criam independência e já sai logo de casa. E, Sebastião, a internet, as redes sociais, elas trouxeram um crescimento para essa pluralidade de relacionamentos. Parece que eles saíram, essa bolha, porque se via algo muito fechado. Tudo que saía de contextos, anos 80, anos 90, era tudo muito fechado. O que agora está todo mundo, parece que essa rede está expandindo, essa bolha está abrindo. É consequência da internet? É fato, com certeza, porque hoje existem pessoas, a gente atende na clínica muitas pessoas hoje com dependência tecnológica, né? E é muito difícil, é um adoecimento até difícil de ser tratado. E outra coisa, hoje as pessoas estão muito abertas, muito fáceis, né, de se relacionar. Então ficou muito fácil. Você troca de parceiro com muita facilidade, não deu certo, troca, vamos ver o que acontece. Por isso que a gente entra naquele conceito, né, que o relacionamento de vínculo amoroso é óbvio, vai diminuindo. Porque ninguém tem mais paciência do namoro, apego, atenção, cuidado, ter um encantamento, então já começa pela parte sexual, normalmente. Até os mais jovens hoje acontece assim, já começa pela parte sexual. Como você falou, inverteu, né? Inverteu. Apego, atenção, cuidado, encantamento e sexo. Teoricamente teria que ser assim, mas começa aqui.
Então essas outras vigas, que seria importante, elas passam a não ter tanta importância assim. As pessoas ficam mais intolerantes. Você falou nesse conceito que eu estava lendo, que é o amor líquido, né? Que eu ouvi falar essa semana, inclusive, que é justamente esse conceito das relações frágeis, das relações superficiais, e todo mundo parece que ficou muito descartável. Tipo, eu tenho um relacionamento contigo, alguma coisa que você fez que eu não gostei, não, tem a sensação de que tá tudo, a oferta tá muito grande, né? E daí eu já passo, não, tem gente que quer, não quer, tem gente que quer e vai. Exatamente, é isso mesmo? Mas o que acontece? Você sabe o que tem por trás disso? Não. Impede você de lhe conhecer melhor. Impede você de perceber a sua verdadeira essência. Eu costumo dizer na clínica para as mulheres solteiras, mulheres lindas, assim como você, mulheres maravilhosas, independentes, com problemas de relacionamento, né? E às vezes por quê? Porque elas não conseguem ter acesso a elas mesmas. Então, para você estar bem num relacionamento, você precisa ter apego por você, atenção por você, cuidado, se encantar e sexualmente bem resolvido. Então, essas portas vai estar fechadas para uma pessoa que não tem a mesma percepção que você tem. Então, você fica mais forte nesse relacionamento. Né? Por isso que, normalmente, eu falo que quem tem que conhecer o corpo da mulher, primeiro é ela. Ela que tem que ter esse primeiro acesso, saber como que ela funciona. E aí, ter o apego, ter o cuidado, ter um encantamento. Não é num conceito narcísico, não é ser narcisista, mas ela entender realmente que ela tem valor. A autovalorização. Autovalorização. E o que você fala é engraçado porque isso é tudo muito novo. A gente, né, ao longo da nossa história, a mulher ela foi criada, educada para gerar filho e ponto. Né? O sentir prazer, o se conhecer, o se tocar, o se autovalorizar, isso é muito novo. Tipo, mulheres o quê? Com 30, 40, 50 anos hoje, né? Com certeza não aprenderam com as mães. É muito raro isso acontecer. Com certeza, com certeza. Inclusive, Bia, eu estou lançando um livro agora, no início de agosto, que ele é um livro totalmente feminino. Conta pra gente que eu tô curiosa, já pode dar o spoiler. O título do livro é A Plenitude de Andara, tá lá no meu Instagram, que é Sebastião.sexólogo, tem a foto. Passando o Instagram aí do Sebastião. Sexólogo. E esse livro, ele conta a história de uma indígena que ela saiu da aldeia para revolucionar o mundo feminino. Então ela viaja para alguns continentes, ela passa por alguns conflitos muito grandes, mas ela se encontra e depois ela retorna, tá? É um romance e um drama. O livro ele tem 385 páginas de pura emoção e está cotadíssimo aí para um filme. Que legal! Muito, muito bacana. E ver a nossa região, e você conseguiu juntar tudo. A nossa região, isso, a nossa cultura, filosofia, sexologia que fala? Sexologia. No livro eu coloco uma música que diz o seguinte: somos todos índios, não importa a tribo que inserido você foi. Então tem o tribo. Somos todos índios, não importa a tribo que inserido você foi. Porque tudo que você vê tem um conceito indígena, nome, quase todos os nomes brasileiros. Então não tem como fugir. Foi a base. Então o povo brasileiro, na verdade, a base principal foram os povos indígenas. Eu tenho um apreço muito grande pelos povos indígenas, então eu caprichei nesse livro, ficou gostosíssimo de ler. E nós mulheres, nós vamos nos reconhecer bastante? Isso, porque a plenitude, então você passa por vários estágios da vida até alcançar a plenitude. E aí a Andara, ela vai mostrar para as mulheres o que você deve fazer para alcançar a plenitude. Agora me pergunta, por que ela saiu da tribo indígena? Por quê? Porque independente de qualquer que seja a etnia, tribo ou nação, a mulher tem e deve conquistar a sua liberdade e a sua plenitude. Por isso que eu poderia pegar de qualquer outro lugar, do meio da sociedade. Não, mas ela saiu dali para mostrar para a sociedade que a mulher é essência. E por que para nós mulheres é tudo
tão mais difícil. É difícil alcançar essa plenitude. E a gente está falando de sexo. É difícil alcançar isso no sexo porque a gente, como eu te falei, a gente foi educada a se anular. A verdade é essa. A mulher foi educada a se anular em todos os âmbitos, no sexo, relacionamento. Hoje a gente busca no mercado de trabalho também essa independência, né? Esse protagonismo. Eu vou resumir tudo que a gente falou do início até agora em poucas palavras. A mulher está conseguindo olhar para ela, tá? No sentido geral, de tomar suas decisões. Isso começou logo quando inventaram a pílula, né? Que a mulher passou a ter mais liberdade, ter filho quando ela determinava ter, sim. Então, cada dia está caminhando mais. Agora, ainda perde um pouquinho, esse conceito da sabedoria e inteligência, a mulher perde um pouco em, às vezes, paralisar. Ela vai numa corrida e chega um momento que tá bom, e dá uma freada. Né? Isso de uma forma geral. Era para ter muito mais mulheres na política, no meio da sociedade como um todo. Quando você vai em todas as escolas, você vê que a maioria é mulheres, são mulheres, na verdade, né? E às vezes elas recuam um pouco, por quê? De repente ela entra num relacionamento onde esse parceiro dá uma freada nela. E infelizmente ainda acontece isso. A gente falou de livro e o Sebastião trouxe aqui um livro para mim, que é Sebastião Francisco Nascimento, A Filosofia do Meu Existir. Sexo, religião, filosofia, medicina e psicologia. Explica um pouquinho pra gente desse livro aqui. Esse aqui já falou, é meu. Esse é o dela. Mas tem um para sortear, tá? Beleza. O que acontece? O sexo é um dos motivos dos quais nós estamos aqui. Nós não estaríamos aqui, né? A religião, ela vem num conceito de doutrinar o homem. Porque quando você tem uma religião, é óbvio, você tem uma percepção que existe uma força maior. A filosofia, ela vai te dar uma amplitude maior de pensamento, de discernimento e para resolver alguns problemas. No conceito da liberdade mesmo. Ela dá essa percepção da liberdade, da sabedoria, né? A medicina vai cuidar do corpo físico e a psicologia da parte mental. Então, teoricamente... E tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Não tem como separar. Não. E assim, vindo a pandemia, e a gente percebeu muito isso, né? O adoecimento... Lancei na pandemia que eu criei esse livro, justamente. Psicológico. Olha, esse daqui é meu, mas tem outro aqui, ó, lacradinho, fechadinho. E eu vou passar para o pessoal das mídias, tá? Para sortear para o telespectador daqui da Rede Onda Digital. Por isso, você vai ficar ligadinho lá no nosso Instagram, Rede Onda Digital, e você vai saber por lá como você pode participar para ganhar esse exemplar aqui. Sebastião, eu quero te agradecer pelo nosso primeiro bate-papo. Espero que de muitos, né? Certeza. Porque ele já me inspirou aqui em várias outras pautas, vários outros assuntos. Se você quiser que Sebastião volte e você tiver algum assunto aqui que você queira, eu passo para ele, a gente traz aqui. Muito obrigada. Só uma pausa para as pessoas saberem, né? Aquela pergunta que você está falando. Sim. Existe um orgasmo psicológico? É uma pergunta das pessoas. Eu não posso dizer, mas olha a resposta, eu fiquei, ó, pasma de ver. Tá aí, olha, uma próxima pauta aí. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Lembrando, Sebastião, ponto sexólogo, é só seguir lá.